Fala galera, meu nome é Michel Modesto, estou aqui com o meu novo canal e hoje eu vou trazer para vocês um quadro que semanalmente eu vou estar postando aqui para vocês coisas sobre assassinos, serial killers muito famosos dos Estados Unidos, do Brasil, de todas as partes do mundo e como foi a vida deles, como foi o desfecho dos assassinatos e qual foi a punição, se houve punição, quando foi. Então eu acho um conteúdo muito legal, muito interessante para quem gosta desse tipo de assunto. E desde já eu peço que vocês já curtem esse vídeo para me dar uma moral. E fiz uma vinheta muito legal, é meu vídeo de estreia e solta lá que vocês vão gostar muito. Então, galera, estou de volta aqui para vocês e peço que antes de começar esse conteúdo, vocês já se inscrevam no meu canal para me dar aquela moral. E vamos então ao assunto. O Richard Ramirez, ele nasceu como Ricardo Leiva Munhoz Ramirez. Ele nasceu em 29 de fevereiro de 1960. Ele foi o mais novo de 5 filhos de Julian Ramirez e Mercedes Munhoz. E ele foi descrito pelos pais como uma criança pacata e solitária. Já aos 2 anos de idade, ele sofreu uma contusão após um armário muito grande ter caído sobre a cabeça dele. E isso fez com que ele levasse 30 pontos na cabeça. E mais tarde, aos 6 anos de idade, ele começou a ter convulsões e foi diagnosticado com epilepsia do lobo temporal. Supostamente aos 10 anos de idade, ele começou a dormir em cemitérios e a passar a noite lá, alegado pelos pais e pelos irmãos dele, é o que diziam. Já adolescente, ele começou a passar muito tempo com um primo dele que chamava Mike. Esse primo era das Forças Armadas do Vietnã. E logo depois o Ramirez começou a ficar fascinado por isso, por guerras, por assassinatos. E esse primo dele mostrava fotos das mulheres, fotos de pessoas sem perna, sem cabeça, que sofriam com a guerra. E foi nessa época também que ele começou a fumar maconha, junto com seu primo. E logo depois, seu primo ensinou ele a disparar armas de fogo e a como cortar pessoas, para obter um efeito máximo, dizia ele. Logo depois, o Mike assassinou a própria esposa na frente do Ramirez. E foi nessa época que ele começou a faltar à escola, começou a fumar maconha e cometer pequenos furtos para poder financiar essa vida de vagabundo que ele tinha. Nessa época também ele foi preso 2 vezes por porte de substância ilícita. Então ele começou a viver uma vida de vagabundo, de andarilho, fumando maconha, comendo comida congelada, e como consequência da falta de higiene e a dieta rica em açúcares, os dentes dele começaram a apodrecer. Nessa altura, ele começou a usar cocaína e foi preso por furtos de carros em 1981 e 1984. Então Ramirez começou a desenhar pentagramas no próprio corpo, um símbolo associado ao satanismo. E até mesmo durante uma sessão do julgamento dele, ele chegou a gritar, "Salve Satã!". Em 28 de junho de 1984, após ter passado a noite injetando cocaína no próprio corpo, Ramirez invadiu a casa de Jane Winkle, uma septuagenária de 79 anos. Ele estuprou e esfaqueou ela tanto que quase decapitou a cabeça dela. E levou vários objetos e saiu fugido. No dia 7 de março de 1985, Ramirez abordou Maria Hernandes, enquanto estacionava seu carro no condomínio que morava com sua colega de quarto. Ele disparou a arma de fogo no rosto dela, que tentou se proteger, fazendo com que a bala batesse na chave do carro e desviasse dela. Maria Hernandes então se jogou no chão e se fingiu de morta. Quando Maria entrou no condomínio, encontrou a amiga morta. E nessa mesma noite, Ramirez roubou o carro de uma mulher chamada Tícia Lia, a puxou para fora do carro, disparou contra ela 2 vezes. Após as pessoas escutarem os gritos, um cara chamado Joseph Duenas ligou para a polícia, mas mesmo assim Tícia foi baleada e acabou falecendo. Após esses fatos, ele começou a ser chamado pela polícia como The Night Stalker, o perseguidor da noite. Um fato muito curioso sobre o Richard Ramirez é que ele tinha o mesmo modo operante de cometer os crimes dele. Ele sempre assaltava casas de casais mais velhos, ele entrava pela janela, ele matava as pessoas, roubava o que tinha e saía. Então, ele foi considerado um serial killer por esse fato, pelo fato dele sempre cometer os crimes dessa maneira
e por sempre conseguir fugir, sempre sair impune e nunca conseguirem pegar nenhuma impressão digital dele. E então, onde a polícia começou a ficar muito preocupada e para pegar ele começaram a divulgar fotos dele nos jornais, nas revistas. E durante uma ida a uma loja de conveniência, ele foi reconhecido por alguns cidadãos que estavam lá. E aí ele foi capturado no dia 29 de agosto de 1985, quando ele estava tentando fugir dessas pessoas. E aí ele tentou furtar carros, ele atirou em pessoas, ele saiu correndo, mas uma pessoa conseguiu segurar ele até a chegada da polícia. E aí foi onde ele foi capturado. Então, no dia 7 de novembro de 1989, ele foi levado a julgamento e foi condenado à morte na Câmara de Gás do estado da Califórnia. Quando ele foi a julgamento, apesar dele ter cometido todas essas loucuras e estava na prisão, ele recebia cartas de pessoas que se consideravam fã dele, né, pelo fato dele ter feito tudo isso, dele ser um serial killer que foi inspiração para muitos filmes, para muitos seriados. E uma dessas fãs, a Dora Leon, acabou se casando com ele. De tão fã que era, ela começou a se apaixonar e se casou com ele. E o Richard Ramirez, com tudo isso, mesmo após essa condenação, ele viveu muitos anos na cadeia e ele veio a falecer dia 7 de junho de 2013 no hospital da prisão, enquanto ele ainda esperava para ser executado. Gente, o Richard Ramirez foi culpado e acusado por 13 homicídios, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. E, na minha opinião, a morte dele foi uma morte muito injusta, até pelo fato da fila de espera do estado da Califórnia para a execução dele. Ele ficou muitos anos na cadeia, e a gente sabe, né, que na cadeia ele tem todas as regalias, né, assim como todas as pessoas. Então, para os familiares, para as pessoas que vivem até hoje, para as pessoas que foram mortas, foi uma injustiça, na minha opinião, porque ele teria que ter sido executado logo, ou ele teria que ter pago de uma maneira melhor para o conforto dessas pessoas, né? E o contrário disso, ele acabou ficando muito famoso, ele acabou sendo inspirações para filmes slasher, filmes dos anos 80, 90, e até hoje ele ainda ganha audiência com esse tipo de coisa. Enquanto as coisas ficam no modo fictício, né, é até interessante, é até legal, né, como fica em seriados de terror, em filmes de terror. Só que na vida real, como seres humanos, a gente sabe que isso é uma coisa muito errada, né, e na minha opinião, ele não teve o final que ele mereceu. Mas enfim, agora vocês podem me falar o que vocês acharam, podem comentar, vamos compartilhar tudo isso, né? Esses temas que vocês gostam, e se vocês quiserem também que eu fale sobre qualquer outro assassino, qualquer outra pessoa interessante, eu vou pesquisar e vou ter o prazer de falar para vocês. Então eu peço que vocês lembrem de se inscrever no meu canal, de me seguir nas redes sociais e de curtir esse vídeo, e vamos ver no que vai dar para poder levar adiante. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.